Sexta-feira, dia 24 de abril, Positividade em Foco, começando agora. Um pouquinho de atraso hoje, que eu estava atendendo aqui em casa, e aí não consegui interromper, não, né? Finalizou só agora. Mas chegando, e minha convidada já está aqui também, Bia, vou colocar você aqui. Oi, Marília também, beijos. Bia, tô te convidando. Aguardando a Bia entrar. Oi, Olá! tudo? Tudo bom, minha amiga querida? Como você está? Eu tô bem, graças a Deus. E tu? Muito bem também. Menina, tava com uma gaúcha aqui também, falando tu também aqui Sério? comigo. Sim! E aí foi engraçado que ela é indicação de uma outra cliente, né? Então eu não conhecia, não Aham, sabia muitos detalhes, sabia que ela era do Rio, né? Mas sim. desde quando no Rio, né? Ela chegou falando gauchês, eu falei, bah, mas hoje é dia dos gaúchos na minha vida. E aí eu te peço desculpa, amiga, desculpa para você e para todo mundo, que eu realmente tive que atrasar um pouquinho, que você sabe, né? Constelação familiar não dá pra gente interromper. Acaba quando Hum. acaba, e aí acabou, ainda, né? Aquela coisa de dar tchau, não sei o quê. Então, consegui entrar agora, estamos juntas, sei que você tem horário, então vou pedir para você controlar o horário daí, para eu não te atrapalhar, né? Na hora que der o teu Ok, horário, você me avisa. tranquilo. Então tá bom. E aí, como você está? Muito feliz de ter você aqui no Positividade em Foco. Esse que é um Verdade. canal que eu criei, né, para realmente a gente trazer esse olhar positivo do que está acontecendo nesse momento inusitado que estamos todos passando. Então, muito bom nesse período é ter vários convidados incríveis. E hoje você é minha convidada incrível. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, como é que essa pandemia, essa quarentena está afetando tudo. Sei que você trabalha muito com recursos humanos, também focado nos líderes, né, das empresas e tal. Fala aí, Sim. Bia, um pouquinho. Ó. Bom, então me chamo Bianca, né? Pra quem não me conhece ainda. Eu sou especialista em recolocação profissional, de título, de titulação mesmo. Sou especialista em liderança e comportamento organizacional. Mas eu trabalho há muitos anos já dentro das empresas, muito com a parte de recrutamento e seleção, né? E agora, nesse momento, eu também acabei redirecionando o meu negócio, porque eu percebi uma necessidade muito grande em outro ponto. Na verdade, é algo que eu tenho no meu sangue, né? Que é a questão da contratação, porque eu fiz muitos anos isso dentro das empresas, né? Sim, Então, como eu fiz isso muitos anos, as pessoas acabam te marcando, né, Cláudia? Então, assim, tu entrevistou muito, então, quando alguém acaba ficando desempregado, ou até mesmo está empregado e está buscando uma recolocação, é isso. chamado para uma entrevista, ou quer fazer um currículo, quem que é a pessoa que vem na cabeça, né? Sim, Então, eu acabei percebendo que havia uma necessidade muito grande nessa frente, principalmente aqui, com as pessoas que eu conheço, com outras pessoas também, né? Percebi essa mudança, né? Então, eu sou especialista em recolocação por expertise de tempo de prática, né? Mas a minha sim, formação é voltada à gestão de recursos humanos, liderança, comportamento organizacional, que são coisas que se conversam, né? sim. O tempo todo, na verdade, Então, né? é o tempo todo. E o que que eu vejo assim? Por ter feito muitos anos isso dentro das empresas, eu vi muita gente não indo preparada para as entrevistas, né? E o que acabava acontecendo? As pessoas não se recolocavam, né? Então eu compilei, desenhei um método de prática, de tudo que eu vi acontecer dentro das empresas, de Sim, tudo que eu percebo quando eu entrevisto alguém, porque eu ainda acabo fazendo processos de seleção, né? Então, eu desenhei um método para ajudar, porque o que acontece? Eu vi uma pesquisa não lembro a fonte agora, se não me engano foi no Tribuna do Norte. Mais uma situação mais para o Nordeste, né? Que, na verdade, a concorrência no mercado ela já é algo muito forte, né?
Só que agora, com muitas empresas desligando, empresas fechando, vai ter uma concorrência muito maior. E o candidato que não for preparado para as entrevistas, ele não vai ser contratado. Sim, Porque, vamos lá, né? Eu não sei se tu, eu não lembro se tu já chegou a trabalhar dentro de uma empresa onde tu tenha feito algum processo de seleção. O que sim. acontece muitas vezes? A pessoa chega para a entrevista e daí o gestor ou o recrutador vai com aquele papo assim: não, relaxa que é só uma conversa, a gente só quer te conhecer. E Eu nunca brinco é com o só uma pessoal, gente, conversa, é né? uma vírgula. Não, né? Porque assim, processo de seleção é uma competição. O que performar melhor ali vai ser contratado. Muitas vezes ele pode não ter nem os atributos e os requisitos para a vaga, mas ele soube se vender melhor. É, e a gente Então, sabe, né, como analista comportamentais que somos, que nunca é só uma conversa. exatamente. Então, eu ensino isso para as pessoas, né? Eu Sim. ensino hoje as pessoas a serem contratadas. E uma coisa muito engraçada tem acontecido, engraçada não, ótimo, né? Porque todas as pessoas que eu orientei até agora se recolocaram na primeira entrevista que elas foram. Então, Maravilhoso. aplicando tudo que eu tô falando, né? Faz isso, faz aquilo. E hoje, dentro do método, então, eu desenhei um roteiro de entrevista com perguntas, tudo, para a pessoa se preparar. Porque se Sim, ela está preparada, eu digo pro pessoal, vai para frente do espelho, conversa contigo no espelho e olha como é que tu vai responder. Porque assim, na hora, é muito ruim se tu não sabe alguma coisa, dependendo do que é, tu não é obrigado a saber tudo. Mas quando perguntam algo de ti, é o mínimo que tu tem que saber responder. Tu tem que te conhecer a ponto de responder o que eles te perguntarem. e essa questão do Então, espelho é muito boa, né? Porque você vê a sua fisiologia, né? Você vê a sua cara, o seu corpo, seus ombros, né? O seu pescoço, né? Você tá pra é, frente, você tá, tipo, me encolhendo, né? exatamente. E tu sabe que dentro dessa questão, assim, eu gosto muito de. Eu vejo às vezes o pessoal falando, porque tem agora uma questão das empresas, por essa questão toda do corona e tal, estarem entrevistando as pessoas por entrevista digital. Que é, às vezes, manda um roteiro, a pessoa tem que gravar um vídeo. E daí eu me lembrei, lá em São Paulo, lembra quando eu não tinha nunca gravado um vídeo? E daí eu Lembro. disse, gente, tal. Eu disse, gente, isso aqui, ó, faz isso aqui que é batata, vai dar certo, né? E dito e feito, assim, então, grava o vídeo primeiro, olha, daí tu vai conseguir começar a te enxergar, como é que tua postura, bem o que tu falou, como é que a tua linguagem corporal, porque isso também está sendo observado, É. sabe? O olho no olho, né? Então, Conta, né? Na hora que você e, está contando uma questão, e né? É incrível isso. então, assim, hoje, por exemplo, se eu olhar o primeiro vídeo que eu fiz esses dias, eu tava olhando, eu dei risada, porque eu pensei, gente, como é que eu tive coragem de postar isso aqui? Mas tudo bem, foi o primeiro. Sim, a Então, gente vai é assim, melhorando, é né? muito claro. E assim, é muito desafiador, né? Então, pega o roteiro, estuda, vai pra frente do espelho, conversa contigo mesmo, sabe? Quem vai te dar um Ó, oi, Bi? convidado. Muito bem, obrigada. Está aprovado, está contratado. Então, assim, esse é o momento e esses são os movimentos que eu acabei fazendo no meu negócio também, né? Sim, oi, João, beijo. João tá sempre aqui com a gente. É. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque às vezes você não sai preparado para enfrentar o mercado, né? A gente não aprende isso na faculdade, ou no curso, ou na escola da vida, né? A gente não aprende isso. Então você chega para arrumar um emprego, você fica, "Ai, o que eu faço agora, né? E assim como essas pessoas que passam por você têm dificuldade, você também já teve dificuldade, né? Eu já tive muita dificuldade. Então, cara, ter dicas e ter esse método teu e, né, e dar fazer uma prévia antes realmente é fundamental, né? Faz diferença. A gente vê quando o candidato sabe o que está fazendo, né? E Cláudia sabe que a gente vê mesmo assim, porque eu cansei de entrevistar pessoas inseguras, assim, e pessoas que tinham um mega currículo.
E assim, né? O recrutador, ele cria uma expectativa em relação à pessoa que tá ali, porque às vezes é o único currículo que tem, né? Então, meu Deus, né? Tem que estar preparado. Eu Aí sempre chega brinco. aquele currículo mega, mega caprichado, mega poderoso, chega da pessoa lá, Né? quen, 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 Não, quen. assim, ó, o que me assusta é as pessoas irem muito cruas para as entrevistas. Porque quer ver uma coisa? Quando a gente vai fazer uma prova na escola, no curso técnico, em faculdade, muito dificilmente tu não vai se preparar, Sim, né? Então, poxa, esse mesmo preparo tu tem que. É pro emprego, muitas vezes é pro emprego que vai. Meu marido, Luiz, é meu marido, né? Ele riu porque eu falei isso pra ele esses dias. Tirei, pô, eu tenho que te preparar, vai te preparar para ir para uma entrevista, para algum lugar. Porque os amigos dele sabem que eu trabalho com isso. Então, os amigos dele são campeões, assim, em me mandar o WhatsApp e dizer o que eu tenho que fazer, que roupa eu tenho que botar. E, assim, é aquela história, né? O que é óbvio para mim, que sou recrutadora, não é óbvio para ti. Esses sim. dias tem um amigo dele que tinha pegado um terno para ir numa entrevista para trabalhar numa área de telemarketing e ia botar, se encher de perfume e tal, porque é um cara super vaidoso, assim. E eu disse, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz. Qual é a empresa? Ele disse, a empresa X. Eu disse, então tu vai olhar, conhece alguém que trabalha lá? Sim, a minha esposa. Como é que ela se veste para ir trabalhar? Ah, ela vai de calça jeans, tênis e camisa polo. É assim que tu vai ir. Porque daí já entra um outro princípio, que é algo um pouco de persuasão que eu estudo, que é tu Sim. trazer a semelhança para dentro do lugar onde tu tá indo. Então, se tu não combina tu ir de terno num lugar que tu trabalha de camisa polo, então tu É bota uma camisa espelhar, polo, espelhar a identidade, né? isso aí. E perfume, não é um momento de exagero. Então, assim, ó, são coisas muito simples que as pessoas não sabem. Então, Você eu não sabe nem se o compilei. recrutador é alérgico a perfume, né? Qual é a sala que você vai ficar? Uma sala micro, a pessoa com alergia a perfume, chega uma pessoa mega perfumada. O que o recrutador quer fazer? Quer se livrar daquela pessoa o mais rápido possível, né? Tá me E acontece. incomodando. E acontece. Eu já entrevistei pessoas com perfumes que tão fortes que me deu ânsia, assim, sabe? Eu fiquei mal, tive que terminar a entrevista, comecei a suar, 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 sala pequena. Então, assim, é super, super importante, assim, ter esse olhar mais atento, tá ligado nessas coisas, assim, e entender que tu tem um papel de candidato a ser executado. Não vai cru para as entrevistas. Não vai que Sim. tu vai te dar mal, tu vai perder tempo. É. E como é que está agora o seu trabalho em relação à quarentena, amiga? Você está conseguindo trabalhar? Os clientes continuam? Você está atendendo online? Como é que é essa expectativa aí das empresas com os candidatos, dos próprios candidatos? O que tem Na verdade, acontecendo? que eu fiz, tá? Eu acabei me remoldando completamente do que eu vinha fazendo, tá? Dentro desse caminho aí, tu sabe, né? Mais que eu ainda, que tu vai te remoldando e tu vai tendo que te adaptar a determinados cenários. Sim, Então, assim, alguns pontos que para mim foram muito bons, assim. E aí é aquela história, né? Tu pode chorar ou tu pode vender lenço. Então, sim, assim, toda crise, eu acredito muito nisso, assim, que de toda crise tu tira algo positivo, né? E o positivo para mim foi tudo que aconteceu, de eu estar vendo que a forma como eu vinha trabalhando não estava me dando o retorno que eu queria. sim, E o que eu fiz? Eu me remoldei, né? Eu pude buscar algo que eu realmente entendo como sendo algo muito, uma potencialidade minha muito forte, que é a parte de seleção, de saber contratar. Eu realmente sei, algo que eu domino, porque eu fiz isso muitos anos, assim, o dia inteiro, 8 horas por dia. Então, assim, tu já vai pegando, tu olha para a pessoa, tu sabe o que perguntar, tu sabe como tirar dela aquilo que tu quer, enfim. E eu me moldei num formato que eu atendo as empresas também, tá? Mas o meu principal objetivo é, através do online, ensinar as pessoas a serem contratadas nas entrevistas. Então, entendi. semana que vem eu vou estar gravando o meu curso online. Olha que Já legal. tenho ele, sim.
A ideia nesse primeiro momento é fazer um mini curso para despechar logo, né? Aham. Mas logo tá fazendo um curso mais robusto, que daí eu vou pegar esse mini e vou transformar num macro, já tem aí uma ideia. Então eu vou fazer isso, vou gravar isso, né? Porque o principal objetivo é ensinar as pessoas a serem contratadas. E tem dado super Vai gravar certo, em né? vídeo, né, Bia? Hã? Vai gravar em vídeo, né? Sim, viu? Ó, para quem nem sabia gravar vídeo, olha só, né? Então, essa é a ideia. Então, eu testei, venho um tempo já testando isso com as pessoas que me pedem orientação. Todo Aham. mundo, sem exceção que eu orientei, foi contratado na primeira entrevista. Então, agora Legal. não tem por que ficar com esse conhecimento só para mim. É agora despachar isso aí e fazer cada vez mais as pessoas conseguirem performar, né? Não, e, poxa, fundamental nesse momento, né? Porque eu entendo que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que se resguardar, né? Tem que resguardar, tem que cuidar do nosso para o todo ficar bom. E isso vai causando um pânico, né? E o pânico das pessoas faz parte da perda de emprego, né? O amanhã, como é que eu vou ter? Não vou ter emprego, não vou ter dinheiro, não vou ter como comer, não vou ter, tipo, né? E vem aquele medo de segunda camada da morte, né? De, enfim. E eu entendo que é um momento atual difícil para todo mundo, né? Empresário, né? Empregador, funcionário, colaborador, enfim. E que ainda vai ser bem difícil por bastante tempo, né? Então, achei incrível você falar isso, essa questão do curso, essa questão de que vai colocar esse conhecimento aí para todo mundo, porque realmente as pessoas vão precisar, né? Vão precisar trabalhar o emocional e já ir com essas dicas mais certas de como realmente sair bem em entrevistas, né? Que é realmente fundamental. É. E nesse momento, principalmente, assim, o que eu tô percebendo? Eu fiz um post no LinkedIn segunda-feira, onde eu me propus, né? Tudo tô testando várias formas de contato, enfim, vários tipos de linguagem e tal. Aham, Eu perguntei quem daquele meu, porque no LinkedIn eu tenho uma audiência grande, né? Já pela trajetória, enfim. Então eu sim, perguntei quem está procurando recolocação, se quisesse que eu desse uma olhada no currículo, né? Ou tipo assim, tu manda currículo e tu não é chamado, ou tu é chamado e não é contratado, né? Que é uma ajuda para entender por quê? Porque eu precisava identificar qual era a real dor das pessoas em relação a isso, tá? Consegui. E assim, a legal. guria repercutiu muito, muito. Teve 160 comentários em. Hoje é sexta, em 3 dias. Teve 160 comentários. Eu conversei com 160 pessoas, né? Porque Legal. depois eu chamei no privado para fazer revisão. E o maior gap é como fazer o currículo, é como estruturar um currículo, É entende? verdade. Então, assim, não tem por que ficar com esse conhecimento aí só para mim, né? Até daqui a pouco vai sair um vídeo aí no Insta que eu gravei, até agora antes da gente começar, trazendo essa mesma abordagem aqui para ver quem que é um modelo, sabe, de currículo. Eu já deixei o modelo pronto, é só baixar, tu vai preencher com todas as informações, assim, já para facilitar. É para facilitar mesmo. Muito bom, muito bom. E as pessoas que você tem atendido, o que que elas têm falado dessa pandemia? Como é que tá essa perspectiva? O que que você está vendo disso aí, Bi? Que eu percebo, tá? A grande. E essa era até uma coisa que eu ia falar antes e me perdi. Mas, assim, as pessoas estão muito preocupadas. Quem perdeu o emprego, tá? Tá meio desesperado aí. Tem gente que tava já no mercado para Aham, procurando vaga há um ano e meio e não é contratado. Então as pessoas estão assustadas. E o que eu percebo assim, as pessoas estão com uma necessidade muito, muito grande de falar, de serem ouvidas, né? Então assim, ó, isso é algo que atrapalha muito no processo de seleção. sim, Então tô percebendo, assim, mais que eu percebi, assim, com essas cento e poucas pessoas que eu falei, é a grande ansiedade das pessoas em relação a esse momento, a necessidade de serem ouvidas, o buraco tá? emocional, né? Isso aí, né? E usar o momento da entrevista como uma forma de desabafar, Sim, que são relatos, tá? São relatos das pessoas que eles me trouxeram, assim.
Então, é algo que eu tô percebendo, né? E que, claro, eu tô orientando as pessoas a como se comportar mediante esse cenário. Porque, assim, ó, é um tiro no pé tu demonstrar isso numa entrevista. Eu sei que o cenário não tá favorável, existe a questão da empatia, mas, Sim. assim, não é todo recrutador que tu pode abrir a tua vida como um livro. Ah, eu diria que quase com nenhum, né? Porque normalmente, né, ainda mais trabalhando com empresas que têm uma equipe de fazer recrutamento, né, eles querem meta, né, preencher vaga. Então, quantos currículos chegam, quantas entrevistas você consegue fazer para preencher aquela quantidade de vagas, né? Eu me lembro Exatamente. numa época que eu trabalhei no varejo, que o turnover da empresa era muito, muito, muito alto, sabe? Porque era supermercado e tal. Então, o RH tinha uma equipe grande e o RH nunca estava sem fazer entrevista. Então, você chegava de manhã para trabalhar, tinha lá aquela fila de pessoas para fazer entrevista. Então, como que pode, né, dar atenção, né, falar um pouco mais, ouvir um pouco mais, ter aquele desabafo, se você tem uma meta para cumprir, né? Eu totalmente entendo os dois lados, né? Você está realmente no momento que você precisa desabafar, mas ali na sua entrevista de emprego não é o local, né? Não é o momento, né? Tem que enxergar o que você está fazendo ali, né? Eu falo da clareza dos papéis, né? O que você está É, entendendo, né? Qual é o seu papel ali na hora, né? Você não está num é o psicólogo, num que terapeuta, né? Você está num eu... cara que quer ser contratado para ganhar dinheiro. Não, e assim, é bem essa linha, né? O que eu falo também, qual é o papel, tem que entender que tu tem um papel de candidato a ser exercido naquele momento. É. Então, tem que ter esse entendimento, precisa, entende? E assim, ó, vamos lá, vamos jogar limpo. Eu sempre falo pro pessoal, processo de seleção é competição, o melhor ganha. Não, não, não tem outro papo. É isso aí. E quais são as dicas que você pode dar agora para esse momento, então, Bi? Para a gente poder, tipo, parar um pouquinho, botar a cabeça no lugar e conseguir, sei É. lá, de repente se recolocar. Não sei se agora é o momento de se recolocar também, mas eu tenho visto no LinkedIn Tem algumas empresa, empresas contratando. tem empresa contratando, tá? Então, quais são as principais dicas assim que eu dou, tá? Se focar em fazer um bom currículo. Se tu tá em dúvida do modelo de currículo, até me deixa à disposição aqui o meu Instagram, me chama no Instagram, no direct, me manda teu e-mail que eu vou te mandar gratuitamente o modelo, tá? Faz um bom currículo, dedica tempo para tu escrever o teu currículo, pede para alguém fazer a conferência dele, tá? Porque os currículos são descartados por erros de português, tá? Eu já fiz isso. Porque Nossa, eu ia dependendo falar da isso vaga que eu agora. tô contratando, ó, o pessoal entrando aí, ó. O Wagner. Wagner fez o PSC comigo aqui em Porto. Ai, que legal! Oi, Wagner, bem-vindo! Pois é, eu ia Tá no- falar isso agora, né, dos erros de português. Você não precisa, até na minha opinião, você precisa, porque é a sua língua nativa, né? Mas se você tem dificuldade com o português, que é uma língua complexa, né? A gente sabe, cara, você pode pedir ajuda para alguém para ler, né? Você pode fazer Nossa, uma corretor do Word. revisão no Word, né? Antes de você entregar aquele documento mostrando um monte de erro, né? Então, a gente tem a tecnologia para ajudar, né? E assim, sabe, o que que eu vejo, tá? Eu vou contratar uma pessoa para uma vaga. Atualmente com tecnologia, exatamente. Né? Não tem Sim, desculpa, não tem desculpa, isso só não aí, faz quem não quer. Né? isso aí. Então, assim, o que que eu vou olhar? Eu vou contratar uma pessoa para uma vaga X, tá? Aquela pessoa naquela vaga, ela vai ter que trocar e-mails com os clientes. Esses dias eu deixei de contratar uma pessoa por causa disso. Como é que eu vou contratar alguém que não sabe escrever da forma correta? É triste Sim, isso, tá? Mas assim, acontece, só que daí cabe a ti te preparar e buscar e se munir de informações para isso, né? Então, sim, assim, faz um bom currículo, pede para alguém ler e revisar para ti, faz para ver se tem erro de português, se a ordem cronológica das experiências está correta, se está sim. destacado através daquele currículo
quais são as tuas principais competências e as contribuições que tu fez com aquela empresa, tá? Segundo ponto é tu mirar as vagas certas, porque o que que acontece? Tem muita gente que joga no Google, Sim. tá? E começa a descobrir várias e várias empresas e manda para tudo quanto é lugar. Isso é a maior ferramenta de frustração que tu vai achar. Eu me Por lembro quê? sempre da fábula, né, da Alice e do Coelho, né? Que a Alicia Isso aí. se depara no caminho que tem uma bifurcação e aí ela fica parada e aí ela não sabe o que fazer e o coelho pergunta para onde você quer ir? Não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve, né? Então, se você não foca na área que você quer, na vaga que você quer, qualquer vaga certa. E aí, recrutador não quer uma pessoa que quer qualquer coisa, né? Porque aí você aumenta o turnover da empresa, você aumenta a insatisfação, né? Porque ele entra sem saber que ele queria, se ele queria aquilo ou não. A maior parte das vezes a pessoa se decepciona com a vaga, porque aí enxerga que não é bem aquilo que queria e vai embora. Fica lá os 3 meses de experiência ou menos e vai embora. Era muito o que acontecia nesse local que eu trabalhei, cara. Impressionante. E assim, ó, outro tiro no pé, tá? É lá no LinkedIn, o pessoal colocar, tem o nome. Tu tem página no LinkedIn, Claudinha? Tem. Lá no LinkedIn, tá? Colocar, sei lá, vamos ver uma que eu vi hoje. Gerente industrial, coordenador industrial, analista de suprimento. Tá, peraí. Eu nem vou me prestar a analisar, eu como recrutadora. Então, assim, ó, tu é uma coisa só. Tu é uma coisa só, né? Então, assim, foca nas vagas certas, porque senão tu vai te frustrar, tu vai te desanimar, tá? Sim. Isso é outra coisa. Aí, como tu vai buscar essas vagas? Tem N ferramentas, tem LinkedIn, tem consultorias. Eu estava lendo uma pesquisa ontem que esse ano, a partir de agora, cada vez mais as empresas vão usar os bancos de talentos próprios, que é nos Legal. sites, aqueles trabalham conosco, sabe? Sim, sim. Assim, cada vez mais. Então, foca nas empresas que têm aquela vaga que tu quer, e daí tu vai te cadastrar e cadastrar o teu currículo lá, Sim. E né? tem vaga mesmo Aí, no LinkedIn que às vezes fala que é banco de talentos, né? sim, é. E outra coisa, foi chamado para entrevista, mandou currículo, saiba para onde tu mandou currículo. Sim. Nunca fala para um recrutador, eu não sabia que tinha mandado currículo. Uma vez uma pessoa me falou isso. Eu queria entrar no telefone, eu pensei, gente, como é que tu procura um emprego que tu não sabe nem para onde tu mandou, né? É verdade. Manda, anota, faz um checklist, Faz uma lista, né? né? E assim, ó, a Eu já partir ia do momento que falar, tu faz uma mandou, planilha. Só que né, é, eu sou a pessoa das planilhas, adoro planilha. Faço planilha até para viajar, amiga. Mas eu sei, eu compreendo que planilha não é uma ferramenta que muitas pessoas gostam, né? Então, pô, faz uma listinha no caderno, né? No pega note aqui, do ó, um caderninho, telefone. um bloquinho, faz um checklist, né? Aí, assim, outra coisa. Quando tu mandou o currículo, esteja preparado, estude sobre o currículo. Daí entra o método que eu criei, né? O Wagner é analista. Não sou Exato. analista. Ah, tá. Eu sou. Vi é. Analista Eu é adoro um meu papel, um terceiro. bloquinho. E daí, o que que eu esteja preparado, né? E daí estuda as perguntas que são feitas nas entrevistas, e imagina como tu vai responder, porque tu não pode ser pego de calça na mão, tem que estar Sim, preparado, né? Estuda as perguntas. Depois disso, por quê? Porque existem empresas que fazem triagem de currículo por telefone, recebe uma grande quantidade de currículo e faz uma pré-entrevista por telefone. Então tu tem que estar preparado, né? e às vezes as Depois disso, pessoas se inscrevem nas vagas e não sabem nem qual é a empresa, mas pior ainda, não sabem nem o que aquela empresa faz, né? Não perdeu isso, e daí 5 esse é o minutos outro para ponto. catar na internet a Pesquisa. empresa lá para, né? Pesquisa sobre a empresa. O que que a empresa faz? Quem vai te entrevistar, se dá para descobrir? Vai lá no LinkedIn, bota o nome da pessoa. Vai, anota as orientações que a empresa te deu. Né? Pede pelo fulano de tal, ou chega aqui, diz que tu veio para tal reunião. Às vezes as empresas dão essas orientações, É, para entende? vaga Então, assim, tal, né? muita coisa.
E daí, durante a entrevista, né, o principal é tu manter a calma, tu ir preparado, estudado, porque as perguntas não vão fugir muito daquilo ali que eu tenho dentro do e-book que eu criei até, né, que é roteiro de entrevista. Tem N possibilidades aí. Então, assim, O e-book da Bia tá lá no. O link tá lá no, link, no Instagram dela, não é isso, Bia? sim, tá lá na bio do Instagram. Isso aí. Isso aí, ó, o LinkedIn tem a página da empresa, é. Tem no É, LinkedIn, tem no Google, né? Tu pode descobrir o recrutador, bota lá, vai falar com a Bianca, né? Vem pra pesquisa, entrevista, né? fala com a Bianca, bota lá, Bianca, empresa tal, LinkedIn busca, né? É. Então, assim, ó, tem muitas formas de tu te preparar para isso, para esse momento, né? E daí eu sempre costumo dizer que tem o depois do momento de entrevista também, né? Que é tu dá para não ficar ligando, né? Só liga se a empresa pede, se ela te dá uma abertura para isso. Não trava tuas buscas por causa de algum processo que tu tenha participado. O que eu Sim. vejo muito acontecer, tá? As pessoas participam de um processo de seleção e já acham que estão contratadas, tá? Já acham que é certo, ou algo nessa linha. Ou já vão achando que a empresa já tem que fazer uma proposta salarial para ela, mas na verdade não, né? Tu é um candidato entre 5, 10 que são entrevistados. Não, Às e vezes tem o agora vai processo aumentar. também, né? Sim. Né? Então essas são assim as principais dicas, assim que dicas não, né? Porque são orientações, Sim, que passo a é passo. mais forte. É um passo a passo aí que dá para seguir. Então, se quiser modelo de currículo pronto depois, me manda no direct lá, e-mail, contato, que eu vou mandar, eu compartilho direitinho com o passo a passo, o que tem que escrever e a forma como tu vai escrever, eu também especifico dentro do modelo. Muito bom, muito bom. E o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, né? Agora, você está falando, na verdade, para um mercado de líderes, né? De pessoas. Assisti uma aula da pós do Geraldo Rufino, ele deu uma dica interessante. Fala aí, Wagner, qual é a dica? Escreve aí pra gente. Agora, tem gente que realmente não é esse perfil de líder, não é esse perfil de empresas grandes, e às vezes não pergunta os benefícios dos primeiros contatos. Sim, muito bom. Eu até esqueci de falar, mas isso tá dentro do e-book que eu fiz. As Sim. orientações do que tu não pode perguntar, né? Benefício, salário, não se pergunta salário Pode no primeiro perguntar quais contato. são as etapas? Quais são as próximas etapas? Pergunta pelos desafios da vaga. Desafios da vaga. Exatamente. Sabe qual Eu é a li uma pergunta que matéria eu uma sempre oriento as vez. pessoas? Opa, Pode falar. trava. Eu sempre oriento as pessoas quando vão para as entrevistas, né? Primeira coisa é tentar entender, conhecer um pouco melhor a empresa, né? E dizer, olha, eu pesquisei, vi que vocês trabalham com tal e tal coisa, porque daí tu vai estar dizendo para o recrutador, ó, me preparei, eu sei o que vocês fazem. Mas eu queria entender um pouco melhor, assim, o que vocês esperam da pessoa que vai ocupar essa posição. E se eu fosse contratado, como é que eu poderia contribuir com vocês de uma forma mais rápida para mim dar retorno mais rápido para vocês, né? Exatamente Pegar e isso tentar. que eu ia falar, que eu li uma matéria de um dia, eu vi um vídeo, nem lembro onde, mas me ficou muito essa pergunta: como é que eu posso ajudar vocês se eu for contratado? Isso aí. Por quê? Porque tu tá ali para ajudar. Vamos lá, tu tá ali porque tu precisa trabalhar para alcançar os teus objetivos, né? Sim. Mas é melhor. E tu tá ali para ser contratado porque tu precisa alcançar os teus objetivos. Só que para isso, tu tem que ajudar a empresa. Nem Isso. uma menina me mandou uma pergunta hoje no meu story ali. Eu fui promovida, né? Vou ficar um mês em teste. Como é que eu faço para negociar o meu salário, tá? O que eu disse para ela? Primeiro ponto, se for falado de salário já, é só uma questão de alinhamento. Se não foi falado, o teu foco ele deve ser em dar resultado primeiro, para tu ter argumento e base para depois, bem depois, tu negociar. Lembra, primeiro tu dá resultado, depois tu fala em salário, né? Não vai, daí eu ainda brinquei com ela, né? Se for só por salário, não vai.
sabe? Não pega algo para fazer que é só para tu ter um aumento de salário que vai dar errado. E assim, ó, eu falo porque eu já vi acontecer e porque eu fiz isso. Eu É. quis galgar uma posição maior numa empresa que eu trabalhei e eu me ferrei porque eu estava indo, porque eu sabia que a posição pagava melhor, né? Então, assim, Lembra daquele filme cuidado com esse tipo de colocação. Lembra daquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade? Ele tem Eu essa, olhei, sabe que olhar. É, ele tem essa eu ia situação. olhar esse filme Ele está também. procurando um trabalho, aí ele consegue uma oportunidade, e a oportunidade é para várias pessoas, sei lá, vou chutar, sei lá, 50 pessoas, e eles vão fazer um mês sem ganhar nenhum salário, tem que fechar X contratos. Quem fechar mais contratos é que vai realmente ganhar a vaga. Só que ele estava na miséria, sem casa, sem dinheiro, com um filho, porque a mulher abandonou ele por causa das questões todas. E ele tinha que se virar, ainda ia de terno, né, arrumado para o trabalho, morando na rua. Então, Cine Coach, exatamente, Wagner. Então, assim, esse filme é incrível. E ele não reclamou um dia. Ele foi lá, ele deu o melhor dele todos os dias. Ligava, ligava, ligava. Ele chegou a calcular o tempo que ele perdia para discar para cada cliente e falar para ele ver a produtividade por dia dele, para ele calcular a quantidade de contratos que ele ia ter capacidade de fechar para poder realmente ser o primeiro da lista, porque ele não tinha outra opção. Era ser contratado ou ser contratado. E aí ele realmente tem ótimo resultado, ele era realmente muito bom na comunicação, em negociar, mas ele deu, cara, deu o sangue dele e ele realmente não perguntou os benefícios. Depois, no último dia, eles chamaram o cara lá para dizer que ele tinha sido contratado, ele só agradeceu e chorou. Caiu uma lágrima, enxugou assim, saiu e foi abraçar o filho. Ele não perguntou quais são os benefícios, quais não são. Ele já sabia qual era o trabalho, já sabia que ele ia ter benefícios, né? Ele não perguntou, ele foi lá, encarou e foi. Eu acho que isso que você falou me lembrou muito. E passou esses dias agora no. Acho que foi no Telecine. O Telecine estava aberto, né, por causa da pandemia. E aí eu vi vários filmes. Aí passou esse, eu falei, cara, perfeito. Exatamente. Daí eu disse para ela assim: tira o teu foco do salário, foca no que tem que ser feito, né? Tu tem que focar no que tu tem que ser feito, tu tem que fazer. Ou uma outra pessoa também, casualmente foi um assunto bem parecido. Fui contratado, né? Qual é a dica para passar no contrato? O contrato, tá? Porque tem as empresas que têm 30, 40 dias aí de contrato, né? O segredo do contrato é o seguinte, é tu fazer o que tem que ser feito durante o período que tu tá em experiência. O contrato é consequência. Tu passar num contrato é uma consequência, né? Então, consequência do quê? De tu aprender o que tem que ser aprendido, de tu executar o que tem que ser executado, de tu dar o teu melhor o tempo todo. O contrato é consequência. Né? Se tu fizer mesmo bem feito, não tem contrato, já é tua vaga, entendeu? É. Só Tem que continuar, ajustar né? o No foco. continuo. É bem isso. Muito bom, muito bom. Bia, adorei. São 4 minutos para as 7, faltam 4 minutinhos. Espera aí, ó. O Wagner colocou aqui uma diferença se você está desempregado e procura uma vaga, se você está procurando uma vaga nova. É, né? Aquela coisa que a gente falou do o desempregado, na verdade, às vezes tem um desespero de achar qualquer vaga, né? Qualquer vaga. Na Quando a verdade, gente. assim, o processo de busca de vaga, de oportunidade, ele é igual. Não Sim, importa se tu tá colocado no mercado ou não, né? O que vai mudar é que se tu tá desempregado, tu pode te expor de uma maneira que a pessoa empregada não pode, né? Tem que ter um pouco mais de tato, é a única diferença, é. né? Eu Mas acho a que tem uma busca, o parte processo de busca é igual. das emoções aí também, que às vezes você está desempregado, está numa situação tão ruim, que você age sem pensar muito, né? Meio que no desespero de conseguir aquela vaga, e quem já está numa vaga, só procura uma vaga nova, teoricamente, mesmo que não goste daquela vaga que tá, tem ainda onde estar, né? Onde se manter, e é só mais uma etapa, né? Eu não sei. Aí eu acho que é mais nas emoções mesmo, né? Não no processo, né? E no Eu que acho que tem é que nas fazer, né? emoções e isso, na forma como tu vai conduzir cada coisa, né? Mas o processo, ele é o mesmo.
Mesma coisa. Maravilha, maravilha. Eu tenho colocado todo dia aqui no Positividade em Foco uma reflexão pra gente. E aí eu escolho aleatoriamente. E engraçado que tem batido bem com as pessoas, com os temas. A pergunta de hoje é a seguinte, ó. Suas experiências passadas te prepararam bem para enfrentar o futuro e o momento Nossa, atual? Então eu acho que enfrentar o futuro, né? Experiências passadas, a gente pode fazer essa metáfora para vagas, né? Para outras pra promoções, né? Para conseguir aquele eu emprego que acho. você quer, né? Sabe que eu acho que nada é por acaso, assim, eu acredito muito nisso, fielmente nisso. E hoje, o que que eu vejo, assim, que o período que mais para mim na minha carreira foi desafiador, assim, de desenvolver essa habilidade de contratar que eu tenho, que se tornou algo tão meu e que eu Uhum. pude usar isso agora, né? Então, assim, para mim faz muito sentido, né? Porque aquela experiência lá atrás, que naquela época me gerou algum desconforto, algum sofrimento, hoje, para mim, para mim, tá fazendo toda a diferença, porque eu tô podendo ajudar as pessoas com esse conhecimento que eu tenho, Te preparou, né? né? Exatamente. Muito Verdade. maravilhoso. Ah, eu adorei. Já são 7 horas. Você falou que você tem um compromisso, né? Eu realmente hoje, Entendi. hoje eu realmente que atrasei. Mas eu amei te ver, tava com saudade. A gente não se via desde outubro, né? Naquele nosso É curso maravilhoso lá de empreendedorismo, né? De alto verdade. impacto. Foi muito legal te conhecer. Foi um encontro mesmo, aquele nosso Foi curso e muito legal. hospedagem no hostel, né? Da Aninha e tal. E estava com saudade, tenho te acompanhado sempre. Parabéns pelo seu trabalho. Ó, o Wagner também mandando beijo, falando também que te ama. Beijo, saudades. Então. A gente conquista uns fãs espalhados por aí, né, Claudinha? É verdade. Fãs, amigos, tem pessoas que entram na nossa vida realmente para o bem, né? Para acrescentar. É Eu queria verdade. te agradecer muito. Eu vou desativar os comentários aqui um pouquinho, para a gente poder fazer aquela nossa foto. Eu ia pedir pra gente fazer no final. Vamos fazer uma foto. Sorri aí, dá aquele sorrisão. Peraí que não foi. Ah, agora foi, mas foi eu falando. Vamos mais uma. Maravilha! E aí, te Mande agradecer. depois que eu vou postar, tá? Tá bom. Te agradecer muito por hoje. Mas E eu que agradeço o convite, é uma honra sempre poder participar e sempre que me convidam, eu gosto muito de participar. tá ótimo. Boa sorte, sucesso. Continue se cuidando. Também. Continue aí com a Tu sua também, missão incrível. E a gente vai mantendo contato sempre, tá, amiga? com certeza. Então tá. Um Um beijo beijo, enorme. obrigada pessoal Bom aí que fim de participou. semana. Obrigada, Amiga, obrigada a todo mundo que veio. Beijo em todo mundo. Bom fim de semana. Ah, João, um abraço enorme para você. Um que abraço, um ótimo. beijo. João, quero você aqui comigo, hein? Vou te mandar o WhatsApp. É, Ele é um querido também. Pessoas que o coaching, né, e os cursos que a gente vai fazendo trazem para nossa vida, né? E são É. maravilhosos. O Positividade em Foco volta agora segunda-feira, semana que vem, de segunda a sexta. Segunda-feira é meu aniversário! Vai ter bolo! Ah, Venham comemorar comigo. comemoração, então. Vou cortar um bolo aqui, tomar uns bons drinks. Acho que eu não posso beber ao vivo, né? Tem que ser só o bolo. Esses dias eu vi Mas, uma pessoa que fez a live do vinho. Gostei da ideia. pois é, então, muito bom. Eu vou cortar um bolo aqui, cantar um parabéns. Vai ser uma É, comemoração inusitada, mas em boa companhia, com muita positividade sempre. E esse olhar carinhoso, né? As oportunidades, esse pensamento de que realmente na crise a gente pode criar as coisas para a gente poder resolver soluções, focar na solução e não no problema, né? verdade. Então, até segunda, um beijo, Então bom tá. fim de Até. semana. Beijo. Beijo! Tchau. Tchau, tchau!